Conforme o artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, nossa assessoria jurídica, secretária da Casa Eliane, prefeito municipal aqui presente, secretário da Educação, presidente dos progressistas Elvir, presidente da Braspol, munícipes aqui presentes e quem nos acompanha de casa. Primeiro ato, nós passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária 1783, de 3 de junho de 2026, onde todos os vereadores já receberam a ata. Há alguma objeção quanto à ata? Não havendo nenhuma objeção à ata 1783, coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata 1783, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para a leitura dos comunicados. Peço à segunda secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura do convite do seminário. Boa noite aos colegas vereadores, todos os que estão aqui presentes e os que nos assistem pelas redes sociais. Ofício número 005 de 2026. Assunto: convite para seminário, encontro com procuradoras da mulher e legisladoras municipais do Rio Grande do Sul. Prezado senhor presidente da Câmara de Vereadores, na oportunidade que eu cumprimento cordialmente, venho por meio deste convidar as senhoras vereadores desta Casa Legislativa solicitando sua gentileza em encaminhar-lhes o presente para o primeiro encontro de procuradoras e legisladoras juntos ao combate à violência contra as mulheres, a ser realizado por esta Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nos dias 25 e 26 de junho de 2026, no Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Outro sim, solicito a gentileza de informar a respeito da criação, a existência de Procuradoria Especial da Mulher nessa Casa Legislativa e, em caso afirmativo, informa ainda a respeito da composição do órgão, telefone, endereço e e-mail. Certo ao poder contar com suas diligências, me despeço. Atenciosamente, deputada estadual Eliane Bayer, Procuradora Especial da Mulher, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Peço à vereadora Rosângela que faça a leitura do ofício 47 de 2026, solicitação do uso da tribuna livre. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Assunto: pedido para participar da tribuna livre da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente o município de Nova Roma do Sul por intermédio do prefeito municipal, senhor Roberto Panassolo, venho respeitosamente solicitar espaço para participação da tribuna livre dessa egrégia Câmara Municipal de Vereadores, na data de 10/6/2026. A participação tem por objetivo apresentar informações e esclarecimentos de interesse da administração municipal e da comunidade novarromense. Certos que contamos com a habitual atenção e colaboração dessa Casa Legislativa. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Roberto Panassolo, prefeito municipal. Obrigado, vereadora Rosângela. Agora peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 045/2026, resposta ao pedido de informação 05/2026. Cumprimento, senhor presidente, em nome dele e dos colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que estão aqui presentes, prefeito municipal, secretário de Educação e todos que nos assistem pelas redes sociais. Ofício ADM número 045/2026, município de Nova Roma do Sul, 8 de junho de 2026. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul. Assunto: resposta ao pedido de informação número 5/2026, subscrito pela vereadora Vanessa de Bortoli Poi. Em atenção ao pedido de informação número 526, encaminho a este Poder Executivo
encaminhado a esse Poder Executivo, que solicita informações relacionadas ao pedido de apoio ao atleta Eloá Tonin de Borba, passamos a prestar os seguintes esclarecimentos. O Poder Executivo confirma que recebeu um ofício pelo senhor Júlio César de Borba, pai e responsável pela atleta Eloá Tonin de Borba, e após análise técnica e jurídica, manteve diálogo com o responsável, sempre esclarecendo os aspectos legais, administrativos e orçamentários que limitam a concessão de um auxílio financeiro individualizado e personalíssimo. Também é de conhecimento notório que o município desenvolve e apoia diversas atividades esportivas, especialmente aquelas voltadas ao esporte amador e às iniciativas de caráter coletivo, com o objetivo de promover a integração social, a saúde, a inclusão e o incentivo à prática esportiva entre os munícipes. As diversas e vastas ações desenvolvidas pela atual administração municipal concentram-se prioritariamente em eventos, projetos e atividades promovidos por entidades regularmente constituídas e devidamente inscritas junto à Receita Federal, mediante Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, observando-se critérios de interesse público, disponibilidade orçamentária, regularidade administrativa e atendimento aos princípios legais que regem a administração pública. Destaca-se que a administração municipal, na organização orçamentária, priorizar iniciativas de caráter coletivo, considerando que determinadas modalidades esportivas competitivas podem contar com programas específicos de incentivo e financiamento em âmbito estadual e federal destinados ao apoio individual de atletas. O investimento ao esporte coletivo, com certeza, foi um importante e decisivo incentivo à atleta para que ela pudesse crescer individualmente, e a sua participação no evento também é um reflexo de como a atleta aproveitou tais investimentos, visto que a modalidade esportiva da qual a atleta mirim participa e representa é objeto de muitos investimentos e incentivos por parte do município nos exercícios anteriores e no exercício vigente, dentre os quais contratação anual do professor especialista para ministrar aulas na modalidade esportiva de jiu-jitsu para alunos das escolas municipais e para a comunidade em geral, que gera uma despesa anual de R$ 14.400, contrato vigente está registrado sob o número 20/2025. Disponibilização de espaço físico com estrutura de alta qualidade para a realização das aulas e prática esportiva, tendo sido investido o valor de R$ 7.252 na aquisição de tatames para a sala, em 23 de janeiro de 2025, além da instalação de portas, que gerou um custo de R$ 4.560, bem como de todo o custeio relacionado à utilização, manutenção e promoção de melhorias do espaço destinado às atividades. Realização do seminário de jiu-jitsu em 13 de junho de 2025, ocasião em que o município investiu o valor de R$ 5.000. Somente no ano de 2025, o município investiu um montante de R$ 31.212, além dos custos relacionados à disponibilização e manutenção do espaço físico. Ademais, no presente ano, o contrato 2025 foi aditivado, garantindo com isso a continuidade das aulas para os alunos de Nova Roma do Sul. As informações e dados acima justificam que a administração, mesmo não priorizando a concessão de auxílios individualizados diretamente a pessoas físicas, CPF, em respeito, sobretudo, à observância aos princípios constitucionais da administração pública, especialmente aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como à prevenção de eventuais questionamentos por parte dos órgãos de controle e fiscalização. Ainda assim, ao investir no coletivo está de forma indireta proporcionando o crescimento individual. Importante ressaltar que a proteção do erário e a adequada aplicação dos recursos públicos constituem dever permanente do Poder Executivo, sendo o princípio orientador de toda a administração pública e dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Neste sentido, o Poder Executivo, através da atual administração, permanece atento às demandas da comunidade e reconhece a relevância do incentivo ao esporte em suas diversas modalidades. Contudo, eventual criação de programa específico de apoio individualizado a atletas demanda estudo técnico prévio, análise jurídica, disponibilidade
sustentabilidade financeira e previsão orçamentária, especialmente para o estabelecimento de critérios objetivos, mecanismos de controle, prestação de contas e observância dos princípios legais aplicáveis à administração pública. Por fim, reforçamos que a administração municipal permanece comprometida com o desenvolvimento do esporte local, priorizando ações que alcancem o maior número possível de beneficiários e atendam ao interesse público coletivo. Sendo que havia para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares. Atenciosamente, Roberto Panassolo, prefeito municipal. Obrigado, vereador Marcelo. Agora peço que faça a leitura do ofício 05/2026, resposta ao pedido de informação 06/2026. Em atenção ao pedido de informação número 06/2026, que solicita esclarecimentos acerca da disponibilização de acesso à internet Wi-Fi aos usuários da Unidade Básica de Saúde, informamos o que segue. No dia 4 de maio de 2026, a Unidade Básica de Saúde foi atingida por uma descarga elétrica de grande intensidade, ocasionando danos significativos na infraestrutura tecnológica e elétrica do prédio. O evento comprometeu diversos equipamentos essenciais ao funcionamento dos serviços de saúde, entre eles componentes do aparelho de raio-x, equipamentos da rede de internet e comunicação de dados, bem como a câmara fria utilizada para armazenamento e conservação de vacinas. Diante da gravidade da situação, a administração municipal e a Secretaria Municipal de Saúde adotaram como prioridade imediata a recuperação dos equipamentos e sistemas diretamente relacionados à assistência à população, garantindo a continuidade dos atendimentos, a realização de exames, a segurança dos imunizantes e o funcionamento dos sistemas informatizados indispensáveis aos serviços prestados pelo SUS. Quanto ao acesso à internet para usuários e acompanhantes que aguardam atendimento na Unidade Básica de Saúde, esclarecemos que a indisponibilidade do serviço decorreu diretamente dos danos causados pela descarga elétrica, sendo necessária a execução de reparos e substituição de equipamentos para o restabelecimento da rede. Importante ressaltar que, paralelamente à recuperação dos equipamentos prioritários, foram adotadas todas as providências necessárias para a normalização dos serviços de conectividade da Unidade Básica de Saúde. Os reparos foram concluídos e, desde o dia 30 de maio de 2026, o acesso à internet encontra-se plenamente restabelecido, inclusive para a utilização pelos cidadãos que aguardam atendimento. Por fim, a Secretaria Municipal de Saúde reafirma seu compromisso com a transparência e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e a manutenção da qualidade dos serviços prestados à população de Nova Roma do Sul. Atenciosamente, Fabrícia Lodi, Secretária Municipal de Saúde. Obrigado, vereador Marcelo. Agora peço à vereadora Rosângela que faça a leitura do projeto de lei 1751 de 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, saudamos nobres membros da colenda da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei 1751 de 2026, que altera a redação do sétimo artigo 13 da Lei Municipal número 832 de 2006. A presente alteração visa a adequação da contribuição patronal de acordo com o novo cálculo atuarial, de modo a obter o equilíbrio técnico-financeiro do sistema previdenciário do município, evitando problemas futuros. Trata-se de um plano de amortização que considera o montante do pagamento do custo suplementar superior ao montante dos juros do déficit atuarial, já a partir do ano de 2026, numa abordagem que garante que o saldo devedor seja reduzido de forma contínua, evitando o aumento do déficit ao longo do tempo, uma vez que o pagamento do custo suplementar anual seria superior ao valor dos juros, propiciando e não garantido, portanto, a efetiva amortização do saldo devedor existente. Objetiva-se promover
o equacionamento do déficit atuarial, apurando por meio de financiamentos por prazo renascente do atual plano de amortização e aplicação de alíquotas suplementares. Necessário ressaltar que os servidores recolhem ao FPS, o Fundo de Previdência do Servidor Municipal, 14% de sua remuneração, decorrente da normativa imposta pela EC 103 de 2019, autorizado pela Lei Municipal de 1480 em 2020. Assim, requeremos a aprovação do presente projeto de lei, colocando-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que, porventura, venham a surgir. Atenciosamente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal. Obrigado, vereadora Rosângela. Peço à vereadora Rosângela que faça a leitura da audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2027. Audiência pública. O município de Nova Roma do Sul, nos termos que dispõe a lei municipal do município, convoca a comunidade em geral para participar da audiência pública referente à apresentação do relatório sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2027, a ser realizada no dia 15 de julho de 2026, às 15 horas, ao vivo, através da página da Câmara de Vereadores no Facebook. Nova Roma do Sul, 8 de junho de 2026. Atenciosamente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal. Obrigado, vereadora Rosângela. Agora peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura da moção de aplausos 2 de 2026. Moção de aplausos à estudante Gabriele Viana Bispo em reconhecimento à conquista alcançada na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. Os vereadores da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, nos termos do artigo 142, inciso 2º do Regimento Interno, propõem a presente moção de aplausos à estudante Gabriele Viana Bispo em reconhecimento ao destaque obtido na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Justificativa. É com imenso orgulho que esta Casa Legislativa celebra a conquista da estudante Gabriele Viana Bispo, de 12 anos, agraciada com a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas no ano de 2025. Filha de Daiane Fernandes Viana e Ariel Bispo, Gabriele constitui sua trajetória escolar com dedicação, compromisso e amor pelo aprendizado. Cursou do 1º ao 6º ano da Escola Municipal João Panosso, onde se destacava na área de matemática, demonstrando desde cedo talento, dedicação e verdadeira afinidade com os números. Sua trajetória é marcada pelo esforço constante, pela curiosidade intelectual e pela vontade de aprender cada vez mais. Atualmente, como estudante do 7º ano do Colégio Estadual Nova Roma, segue dedicada e empenhada na busca contínua pela excelência em seus estudos, demonstrando que essa importante conquista é resultado direto de sua perseverança, disciplina e comprometimento. A OBMEP é uma das maiores e mais respeitadas competições acadêmicas do país, voltada à valorização do conhecimento e ao incentivo ao estudo da matemática. Alcançar uma medalha em Olimpíada de tamanha relevância constitui motivo de grande honra, não apenas para a estudante, mas também para a sua família, seus professores, sua comunidade escolar e para todo o município de Nova Roma do Sul. Diante disso, esta Casa Legislativa manifesta seu reconhecimento e apreço, parabenizando Gabriele Viana Bispo por sua dedicação, talento e excelência, desejando que esta seja apenas uma entre muitas conquistas que ainda marcarão sua trajetória acadêmica e pessoal. Que sua história continue servindo de inspiração a outros estudantes, como exemplo de esforço, disciplina e persistência. Nosso reconhecimento, admiração e aplausos por esta brilhante conquista. Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, 8 de junho de 2026, subscrita por todos os vereadores, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Estará em análise para votação na sessão de hoje essa moção de aplausos. Peço ao vereador Marcelo que faça a leitura do requerimento de licença 01/2026. Ao excelentíssimo senhor Márcio André Rossi, presidente da Câmara Municipal Nova Roma do Sul. Assunto: pedido de licença por motivo de saúde. Excelentíssimo senhor presidente, Tiago Bete, vereador desta digna Casa Legislativa,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer a concessão de licença por motivo de saúde, com fulcro no artigo 70, inciso 1º, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno. O presente requerimento encontra suporte fático na necessidade de afastamento para tratamento de saúde, visto que este vereador se encontra em período de reabilitação clínica decorrente de procedimento neurocirúrgico. A urgência e a imprescindibilidade da medida restam devidamente comprovadas pelo atestado médico anexo ao presente requerimento, emitido pelo médico especialista Dr. Joel Machado, ao qual prescreve o necessário afastamento do parlamentar para fins de recuperação clínica. O período de afastamento prescrito é de 60 dias, com início retroativo a contar de 1º de junho de 2026 e término projetado para 30 de julho de 2026, período este indispensável para a sua devida recuperação. Por estrita observância ao comando legal disposto no parágrafo 1º do artigo 70 do Regimento Interno desta Casa, requer-se formalmente que o período de licença seja computado como de efetivo exercício do mandato, resguardando-se a integralidade da remuneração e dos subsídios devidos. Desta forma, solicita-se que a presidência determine a leitura deste requerimento para a devida tramitação e consequente homologação pela mesa diretora nos termos regimentais. Nestes termos, pede e espera deferimento Nova Roma do Sul, 9 de junho de 2026, Tiago Bet, vereador. Então, este requerimento 01/2026 da licença do colega vereador Tiago Bet foi aprovado por unanimidade por esta mesa diretora e conforme o parecer que se encontra na secretaria desta casa. Em nome de todos os colegas vereadores, desejamos uma excelente recuperação, que cada dia lhe traga mais força e saúde. Que Deus lhe dê muita força e ânimo para superar este desafio. Te desejamos uma breve e boa recuperação. Dando continuidade, hoje nós temos na tribuna livre o prefeito municipal, senhor Roberto Panassolo, que está inscrito. Então, neste momento, eu quero registrar a satisfação de receber a Casa Legislativa, o prefeito municipal Roberto, para fazer uso da tribuna livre. Seja bem-vindo, prefeito Roberto, fique à vontade para fazer o uso da palavra. Muito boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando de casa através das redes sociais. Boa noite, presidente, aos demais vereadores, a quem eu deixo o meu agradecimento especial por terem aceitado o meu pedido de estar aqui hoje, mesmo tendo feito nesta semana. Então, agradeço muito a compreensão de vocês e terem aceito essa minha demanda. Cumprimento especial ao secretário Cristiano, à nossa assessoria jurídica, assessoria da casa e aos demais que estão aqui nos assistindo. O que me leva aqui hoje a esta tribuna são questionamentos que a gente teve na audiência da semana passada. Então, eu vou me ater a dois assuntos que foram levantados na semana passada. Um deles é o assunto da balsa, que liga Nova Roma do Sul a Veranópolis, levantado pela vereadora Vanessa, né? Então a gente está aqui para dar também o nosso posicionamento quanto a esse questionamento. E o segundo assunto, referente aos gastos com o pessoal, que foi levantado pelo vereador Marcelo. A gente está aberto para outros assuntos também, mas para que a gente não se estenda muito, eu vou me ater a esses dois assuntos hoje. Primeiro, referente à questão da ligação por balsa, que temos entre Nova Roma e Veranópolis. A balsa está interrompida há mais de 2 anos, né, está em péssimas condições, todo aquele evento climático acabou danificando muito a estrutura da balsa, né, a gente andou verificando ela por diversas vezes e realmente ela está com muita danificação, dificilmente ela teria condição, na condição que ela está hoje, de servir como passagem desse rio. A gente precisaria fazer uma reforma completa dela. Além disso, né, a gente não tem mais a casa onde o balseiro residia, né?
não temos mais o cabo que liga as duas laterais do rio, não temos balseiro também. E balseiro precisa ter uma qualificação técnica. Então, vejo que tem várias questões que dificultam, né, a questão da retomada da ligação da balsa. Sim, pensamos e concordamos com a vereadora que é muito importante essa ligação, mas, em contrapartida, o que o município está fazendo? Né, nós estamos trabalhando forte junto à Creral e junto ao município de Veranópolis para que a gente consiga iniciar quanto antes a ligação através da ponte que vai ser construída na usina, que também vai ser construída agora. Provavelmente o início dela vai ser em início de 2027. Eu venho acompanhando esse assunto da construção da usina entre Nova Roma e Veranópolis, no Rio da Prata, há bastante tempo, né? Desde a primeira conversa que a gente teve, eu participei, falando sobre a questão da construção. Levanto aqui a importância que teve o prefeito Douglas, na época, exigindo a ponte, né, para a construção dessa barragem. Então, temos assinado, inclusive, a Câmara de Vereadores aqui também aprovou uma lei de redução do ISS para a construção da usina. Em contrapartida, a empresa vai construir a ponte. O que acontece? Agora, na semana passada, na semana retrasada, dia 27, estivemos em Veranópolis, nos reunimos nós, Veranópolis e Creral, as três partes interessadas. A Creral nos passou a situação e o cronograma que eles têm para realização da obra. Eles precisam deixar essa obra pronta até meados de 2029, né, para que a geração de energia seja disponibilizada no início de 2030. A primeira etapa da obra vai ser a construção da ponte. Municípios, através do convênio aprovado aqui na Câmara de Vereadores, têm a responsabilidade de fazer os acessos até a ponte, fazer as cabeceiras e reduzir o ISS. Esse é o compromisso. O que nós solicitamos junto à empresa, a Creral, a cooperativa, como contrapartida para melhorar esse nosso convênio? Isso já está solicitado, já encaminhamos um ofício assinado pelos dois prefeitos, Nova Roma e Veranópolis. Solicitamos que nós tenhamos um apoio na abertura do acesso, que a gente entende ser um trabalho que envolve muito recurso e muito tempo, né, e para o município de Nova Roma representa bastante. Ao lado do município, do território do município de Nova Roma do Sul, são 4,2 quilômetros de abertura de estrada, e isso demanda tempo, demanda recurso, né, e a gente não pode estar disponibilizando todo esse recurso, a gente não tem condição. A gente também solicitou que eles tenham auxílio na realização das cabeceiras da ponte também. E solicitamos, por último, que a ponte seja construída com maior capacidade do que está descrito no convênio. No convênio está uma ponte de uma via e com capacidade de até 35 toneladas. Solicitamos uma ampliação da tonelagem, solicitamos uma ponte de 2 vias. A gente sabe que, se não tivermos uma ponte com uma condição boa, um evento climático pode levar essa ponte, o que já ocorreu. O município de Nova Roma tem conhecimento disso, e nós não queremos passar por isso de novo. Nós estamos 20 anos após a queda da primeira ponte no Rio das Antas, construindo a ponte. Então, vejam, se isso acontecer no Rio da Prata, nós não podemos esperar 20 anos para ter a ponte lá. Então, a gente solicita essa estrutura melhor na ponte, para evitar que a gente perca a ponte logo em seguida. Vai demorar um pouco para a gente ter esse acesso? Vai, né? Provavelmente mais um ano para que a gente tenha acesso. Mas também vamos batalhar que, logo que ela esteja pronta, enquanto as obras estiverem sendo feitas, que a gente tenha, pelo menos por alguns dias, pelo menos por alguns horários dia, a passagem sendo utilizada pela comunidade. Então, esse é o nosso objetivo. A gente entende hoje que a retomada da balsa
dificulta bastante, mas não está descartado, eu deixo dito aqui para a vereadora e para a comunidade toda, não está descartado. É possível que a balsa que está hoje no Rio das Antas, ela seja utilizada no Rio da Prata, caso demore essa obra da ponte, e caso a gente não tenha o acesso logo. Então, a gente pensa também em fazer isso. Estima-se que a ponte entre Nova Roma e Nova Pádua esteja concluída no final deste ano ainda. Então, a gente teria essa condição de transportar essa balsa que temos hoje no Rio das Antas, no Rio da Prata. É uma possibilidade também que está sendo estudada pela administração municipal. Então, a posição nossa hoje, referente à ligação entre Nova Roma e Veranópolis, balsa, é essa. Tá? A gente entende a necessidade, sabe que as pessoas precisam, né, que utilizam. A ligação Nova Roma-Veranópolis é muito utilizada pelas pessoas em Nova Roma, e por isso que a gente batalha muito para que essa obra comece logo, por isso que a gente batalha muito que essa obra seja uma obra em condições para atender a demanda do município e da região. Espero ter atendido, depois até posso abrir para ti, Vanessa, e para os demais vereadores sobre esse assunto também, caso vocês achem importante. Segundo assunto, né, que me chamou muito a atenção, vereador Marcelo, na tua fala na semana passada, que acabou sugerindo que nós, eu e o vereador Rutinês, estivéssemos vindo na audiência pública e não passando uma mensagem correta. Tá? Me deixou muito chateado porque, primeiro, né, não foi o vereador Rutinês que passou a mensagem, fui eu. Quem fez a apresentação foi o prefeito municipal, junto com a contadora. Né? O Rutinês estava aqui como representante da comissão de orçamento. Né? Então, fui eu que fiz a fala da audiência pública. Eu trouxe aqui os números e também eu fico triste um pouco, por quê? Porque nós não tivemos nenhum vereador presente, né, na audiência pública. Que importante que é o vereador estar presente. Nenhum, só o vereador Rutinês. Acho que vocês deveriam estar presentes. Se não podem estar presentes, acho que vocês têm que sugerir que seja um outro horário. Olha, não é bom no horário de tarde, vamos fazer no horário de noite, vamos fazer no horário no sábado, a prefeitura está à disposição. Então, acho que isso também ficou um pouco chato para mim, porque, na realidade, não estavam presentes, né? Provavelmente, vereador, tu não ouviu a audiência, provavelmente, porque se tivesse ouvido e assistido à audiência, tu não teria dito que nós falamos que baixamos o valor nominal com gasto do pessoal. Eu ouvi depois, eu disse, será que na fala eu devo ter me atrapalhado, alguma coisa? Não, ouvi a sessão, a audiência. E por 3 vezes, vereador, eu falo porcentagem, certo? Nós diminuímos sim, e reforço aqui para todos que estão ouvindo, nós diminuímos sim a porcentagem com gasto do pessoal. Isso está falado, está registrado e tenho documentos, tá? Eu tenho documentos que não são criados pelo Roberto, não são criados pelo prefeito, são documentos que são da nossa contabilidade. Eu fiz um levantamento, inclusive, desde 2005. Acho importante ter também, certo? Acho muito importante, porque vim aqui insinuar para a comunidade, olha, o prefeito, o vereador, não falaram a verdade, vocês vieram aqui com mentira. Não, não é verdade. A verdade é o seguinte, nós viemos aqui e falamos, diminuímos o gasto com o pessoal, diminuímos a porcentagem, o gasto com o pessoal. E isso é verdade, são números, inclusive tu falou na tua fala. Em momento algum aqui, eu falei na audiência que nós diminuímos o valor final. Se fosse falar em valor final, Marcelo, eu poderia vir aqui falar em valor final. Inclusive, eu vou deixar depois aqui, presidente, essa folha. Tá? Eu fiz um levantamento desde 2005. Desde 2005. Só um ano, em 20 anos, nós tivemos redução no valor nominal. Só um ano. No primeiro ano do prefeito Douglas. Só este ano nós tivemos redução com gasto nominal. Porcentagem a gente teve outros anos também, não foi o primeiro ano. E eu não falei em momento nenhum que foi o primeiro ano que nós diminuímos porcentagem. Eu falei sim que nós tínhamos diminuído a porcentagem com gasto do pessoal. Se nós fosse fazer uma conta, né? Tu falou na sessão que tu não precisava desenhar, não sei o quê. Não precisa desenhar, é só fazer uma conta. Falou.
falou, houve exceção. Houve exceção. Será que eu tenho que desenhar? Olha só. Se nós formos fazer aquele número que tu falou do gasto de 2024, certo? Faz um acréscimo de 6%, que foi o valor de aumento que nós demos para os servidores. Quanto que dá? Dá 985 mil. Se nós aplicarmos só os 6%, no início de 2025 nós demos 6%. Nós estamos falando de 24 para 25. É esse número que nós estamos falando. 24 para 25, certo? A audiência pública dos últimos 12 meses. Dos últimos 12 meses. 24 para 25. Então, se nós só aplicar os 6%, dá 985 mil reais. E nós aumentamos quanto? 430 mil reais. Então, vejo que o número é bom. Eu considero positivo. Até peço uma água, Eliane, por favor. O número é positivo. Muito positivo, Marcelo. É positivo para o município. É positivo para o município. A gente está conseguindo manter um número bom com o gasto do pessoal. Porque se nós atingirmos 48, 49, já sendo um alerta. E nós não podemos. Nós temos que ter um cuidado nessa questão da porcentagem. Olha só, falando em valor nominal, né, para os demais vereadores também, vamos fazer um levantamento. Eu participava da gestão Douglas e eu concordava com tudo que ele fazia e concordo até hoje, porque eu participava da gestão. E eu posso comparar com a gestão anterior, com a gestão Douglas e Roberto, certo? O último ano, de 23 para 24, nós tivemos um aumento de 1.200.000 de um ano para outro. Tu não lembrou isso para a comunidade? Era importante falar. Olha, no ano anterior teve 1.200.000 de aumento, esse ano só teve 400. Muito pelo contrário, foi falado, teve um aumento. Essas informações têm que vir. Se a gente for falar em valor nominal, volta lá para 2005. A gestão ainda do MDB. Sabe quanto teve de 2005 para 2006, Marcelo? 394 mil de aumento. 20 anos atrás. Então, assim, esses números têm que ser levados para a comunidade. E não são números inventados. Eu vou no departamento e pego o documento oficial. Coisa que tu talvez já vi ligar direto para o servidor, no telefone do servidor. Não é assim. Tem que pegar e fazer um protocolo e pedir o documento. É dessa forma, certo? Então, crescer, dizer que a gente precisa crescer, dizer que a gente precisa... Eu com certeza, Marcelo, tu não concorda com tudo que a gente faz. Com certeza. A gente não pensa igual em muitas coisas. E é bom isso. E é bom. E eu jamais vou criticar discordância de qualquer vereador aqui. Agora, não passa para a comunidade uma mensagem de que a gente, numa audiência pública, um momento importante para a comunidade, para eles enxergarem o que está acontecendo no município. Né? Qual é que é a receita do município? Qual é que é a despesa maior? Vocês, talvez, não tenham assistido a sessão porque eu não vi nenhum vereador preocupado que diminuiu a receita de ICMS. Ninguém falou. Como assim? De onde que está acontecendo a diminuição de ICMS? Não falaram. Era uma questão importante para nós debater aqui também. O que está acontecendo que diminui o ICMS? Né? Então, são coisas que a gente precisa, né, levar aqui e apresentar para a comunidade. Eu estou sempre à disposição, sempre. Não quero que ninguém concorde comigo em tudo. Não quero ninguém. O vereador tem autonomia para vir aqui e falar, mas sempre que venham aqui, esclareçam. Não tentam levar para a comunidade uma informação diferente do que nós falamos. E reforço, nós diminuímos a porcentagem com gasto com pessoal. Diminuímos em quase 2%, Rutinés. Tu estava presente na sessão. E isso é importante para o município. Senão a gente não tem poder de investimento. Como é que a gente vai fazer obra? Como é que a gente vai continuar com as máquinas terceirizadas, com a saúde?
É dessa forma que a gente faz. Tem muitas ações que a gente faz dentro do município que talvez não seja enxergada pela comunidade, né? A gente abre mão de muita coisa aqui para ter recurso disponível no município. Há poucos dias vocês viram vários prefeitos da região indo para a Islândia, Finlândia. O Roberto podia ter ido também, ter gasto 40, 50 mil com dinheiro dos cofres públicos. O Roberto ficou em casa, trabalhando. É dessa forma que a gente faz. Então, olha, eu realmente fiquei um pouco chateado, vereador, tá, com a tua fala na semana passada, porque algumas pessoas me procuraram, né, preocupados com isso. Eu não tinha assistido a sessão, tirei o tempo e assisti a sessão, e eu peço que tu faça a mesma coisa e assista a audiência pública. Tu vai entender que nós, eu, Rutinês, a contadora Graciela, falamos que sim, a gente diminuiu a porcentagem com gasto com o pessoal. Foi dessa forma que a gente falou naquele dia. Finalizando, presidente, agradecendo aí o espaço que a gente teve hoje aqui, eu desejo ao vereador Tiago Bete, que está aí, hoje não presente, uma melhora urgente, que ele consiga se recuperar, que ele volte aqui e que a gente consiga com ele também debater assuntos que são importantes para a comunidade, importantes para o município, para o crescimento do município. É dessa forma, sempre trazendo aqui informações reais do que realmente está acontecendo, né? Informações realmente de o que é debatido e não tentando distorcer as informações. Muito obrigado. Nós que agradecemos, prefeito, a sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Daí gostaria de abrir o espaço para que os colegas vereadores desejarem fazer um questionamento ou esclarecimento sobre os assuntos apresentados esta noite, ou outros assuntos também. A presença do prefeito nesta casa é uma oportunidade importante para que possamos buscar informações e levar respostas à nossa comunidade. Sempre gostaria que fosse com respeito e diálogo e no interesse público. Podemos começar, vereadora Vanessa, pode ser? Gostaria de cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, secretário e a nossa secretária Eliane também, assessoramento jurídico, hoje com o prefeito aqui nessa casa, esclarecendo os assuntos aqui para a nossa comunidade, agradecer pela participação. Acho que é extremamente importante a nossa comunidade saber, porque o pessoal, a primeira via que eles têm é nós, vereadores. Chega até nós vários assuntos. A gente vê que agora a via estava interditada, mais de 60 dias, e foi por isso esse questionamento que a comunidade vem, chega até nós, faz alguma coisa, vocês têm que fazer alguma coisa, porque o nosso acesso fica muito limitado. Então, é importante esclarecer que, nesse momento, né, para o pessoal que está assistindo em casa, também a nossa comunidade, a gente vê uma esperança lá no fim do túnel, eu digo assim, né? Com a construção dessa ponte, essa balsa libere, e que sim, né, seja tomado esses passos, que depende tudo ali de outras questões também, né, de pessoas para trabalhar. Mas, né, eu posso dizer para a comunidade que, depois da fala aqui do prefeito, tem essa colocação, sim, que essa balsa vai ficar aí, né? O pessoal vai começar a usar a ponte e essa balsa pode ser útil naquele momento ali para o pessoal. Claro que o pessoal queria para ontem, né? Essa balsa. O pessoal precisa para agora. Mas a gente precisa ter um pouco de paciência também, né? Sabendo que a situação que a balsa se encontra ali, ela não tem como operar, precisa todo um gasto. E aqui a gente está falando de dinheiro público. Então, nesse momento, entendo que não é possível fazer a reconstrução dela também, para daqui a pouco liberar essa outra balsa que a gente vai ter aqui, e a gente vai fazer o que com essa outra balsa que vai sobrar, né? Então, agradecer por ter esclarecido, a gente agradece a participação de você aqui, e fica, então, o meu questionamento durante a tribuna da semana passada para a comunidade hoje. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Está com a palavra a vereadora Odete, gostaria de fazer uma pergunta, esclarecimentos. Bom, boa noite a todos, saúdo o presidente, colegas vereadores, senhor prefeito, é sempre bom tê-lo nesta casa, né, público aqui presente, assessores da casa que nos acompanha. Bom, os teus dois assuntos são todos importantes, né, Roberto? A gente sabe que quem está à frente de uma administração
tem o ônus e os bônus, né? Sempre tem os momentos de apoios e as controvérsias, que sempre são importantes serem esclarecidas e colocadas às claras. Talvez a forma ali, enfim, né? Mas acho que a tua vinda demonstra esta vontade de estar aqui à disposição sempre para esclarecer sempre que houver alguma divergência ou alguma não compreensão da forma como foi colocada. Com relação à balsa também, eu ia trazer porque a gente sempre tem as demandas da comunidade. Inclusive, o vereador Marcelo falou da outra vez que vários assuntos chegam até nós de demandas da comunidade, eu mesmo trouxe algumas, né? E realmente eles chegam. A gente mesmo trocou conversa quase num passeio semana passada, né? Então, que as demandas chegam. Então, acho que é isso. É papel do poder público estar aqui dando conta, dando respostas, esclarecendo e tirando dúvidas. Então, obrigada pela tua presença aqui. E com relação à balsa, sim, eu acho que agora se potencializou ainda mais a necessidade que a comunidade sente em função das obras do outro trecho que estava sendo usado por Santana. Né? Então, a gente sabe que muitos dos nossos munícipes usam esse trecho para buscar suplementos e produtos no município vizinho e que acaba tendo essa dificuldade de locomoção. Que bom que estão sendo pensadas viabilidades, não a tão curto prazo como a população gostaria, mas a um médio prazo que tenha condições de atender essas necessidades da comunidade. Então, bem-vindo sempre, a gente está à disposição. Pegando o teu gancho, sim, sobre as audiências públicas, eu gostaria de deixar registrado, eu já havia comentado até com o presidente anterior da dificuldade que às vezes a gente tem e a própria população de acompanhar as audiências públicas. E elas são importantes, são momentos que as pessoas estão aqui presentes e podem tirar dúvidas e esclarecer no momento, que talvez podem não gerar dúvidas e interpretações depois, né, caso tenha. Mas talvez eu acho que um horário noturno, como estava sendo feito antes, ou logo antes da sessão, ou depois, é um momento que as pessoas têm este dia já como dedicado para esses assuntos públicos. Então, deixo essa sugestão de sim para transferir esses momentos importantes, então, para estes momentos noturnos. Muito obrigada. Muito obrigado, Odete, Vanessa também, que falou anteriormente. A questão da balsa é uma preocupação que a gente tem e a comunidade realmente precisa muito. Então, a gente tem que estar atento a isso e acho que a gente precisa buscar uma solução. Caso a ponte não esteja disponível logo, a gente precisa, sim, pensar na retomada dessa ligação, que é importante. Quanto à audiência pública, eu visualizei este problema. E concordo contigo, a gente precisa mudar. A gente tem a presença na audiência pública do nosso servidor, né, a servidora no caso, que trabalha diariamente com isso, que tem os números, né, que sabe nos falar se tivermos algumas dúvidas também. Eu acho que isso é importante, né? Então a presença de vocês é importante. Eu acho que vamos, a partir de agora, então, fazer essa atividade após as sessões, sugiro que seja. Talvez a gente reduza um pouco o assunto da sessão naquele dia, né, para a gente fazer a audiência pública logo após a sessão. Concordo contigo. O vereador Marcelo pediu para falar depois, daí está com a palavra o vereador Utinês. Boa noite, saúdo o pessoal que está aqui nos assistindo, saúdo o pessoal de casa, te saúdo o presidente Márcio, meus colegas vereadores, o nosso grande prefeito Roberto. E, Roberto, eu tenho que te parabenizar, toda a administração, porque eu acompanho muito as obras, viu? E está sendo bom estar fazendo parte dessa administração. Está conversando com as pessoas estão contentes, as obras estão acontecendo. Tenho só que te parabenizar, porque as coisas estão andando. Muitas coisas vão acontecer com o tempo, que nem a balsa. Vai ser ótimo, nós temos a ponte ali, a gente sabe que pôr ela de volta não é fácil, que se torna uma coisa inviável, ela se torna cara, não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Quando a gente pensa direitinho, bota tudo no ponto da caneta, a gente sabe que não é fácil. Então, tá andando tudo da forma correta, tá andando as coisas. Então, tudo está acontecendo dentro do seu tempo,
tudo vai dar certo. Nós estamos com a ponte ali andando a milhão, que está sendo um trabalho bom de ver, de acompanhar. Estamos com a casa do idoso, que está uma coisa linda, é um salão que está maravilhoso, bonito mesmo. A creche também está andando muito bem, as obras, pavimentação, sentido São Valentim, agora já vai ser começar a ser pavimentada também. Então, as obras estão acontecendo. É só calma que tudo está acontecendo dentro do seu tempo. Parabéns, viu, Roberto? Parabéns a ti e a toda a administração mesmo, viu? Rutinês, complemento ali a questão das obras, e agradeço a tua fala, né, e eu sempre te falo que é uma alegria estar, né, nessa administração contigo, e acrescento aí a tua fala, a questão do salumifício também, que é uma obra importante que está sendo disponibilizada logo aí para a comunidade, né, acrescento também que provavelmente nesta semana a gente receba uma ambulância nova, né? Recursos do senador Paulo Paim. Provavelmente até o final do mês a gente receba uma retroescavadeira, recursos do Carlos Gomes, né? Que deve estar chegando nos próximos dias. Provavelmente a gente receba até o final do mês uma moto niveladora, uma patrola, recurso da Denise Pessoa, que também deve chegar ainda nesse mês, né? A gente podia aqui destacar várias outras obras, mas eu acredito que essa parceria legislativo e executivo está indo muito bem, né? A comunidade também está muito do nosso lado, né? Sempre nos atentando aos erros que a gente comete. A gente não acerta tudo, com certeza, como vocês também não acertam tudo, mas a comunidade também serve como alerta para nós, e muitos alertas vêm do vereador, né? E a gente está sempre atento a essas demandas, então seguindo nesse caminho, quem tem a ganhar é o município, né, Rutinense. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Lores. Obrigado, presidente Márcio, colegas vereadores, assessora jurídica, nossa secretária Eliane, público aqui presente e que nos acompanha pelas redes sociais, em especial ao prefeito Roberto, secretários que estão aqui presentes. Também quero fazer o uso da palavra que o Rudinei falou, né, referente às obras, né, Roberto? Colegas vereadores, presidente, Nova Roma do Sul, realmente nós temos orgulho de ter um município que trabalha pelo povo. Esse fim de semana, aproveitei o feriado e fiz umas visitas, tipo Porto Alegre e região da Campanha. Então, só para colocar, não é desculpa, não é de dizer, mas o povo que reclama dos serviços prestados pelo poder público de Nova Roma do Sul devia visitar essas cidades grandes, postos de saúde, colégios municipais e estradas, infraestrutura desses outros municípios, para ver o que nós temos em Nova Roma do Sul e o que tem esses outros municípios têm para apresentar para essa comunidade. Então, só quero dizer que nós estamos muito bem atendidos. O dinheiro público está sendo muito bem aplicado, né, Roberto? O dinheiro que entra aqui na saúde, educação e infraestrutura está sendo bem aplicado e bem servida à comunidade. Então, quem reclama de Nova Roma do Sul, primeiro devia visitar esses outros municípios grandes para ver o que é um posto de saúde, o que é um colégio municipal, né? Para depois, sim, fazer essas comparações. Também aproveitar, quero desejar ao nosso colega vereador Tiago Beto uma pronto restabelecimento da sua saúde e que em breve esteja junto com nós de novo. E quero parabenizar a administração pública, né, através do prefeito e todos os envolvidos, né, pelo ótimo trabalho que está sendo feito nessas obras, como já foi comentado, né, e referente à balsa, né, que liga a Nova Roma a Veranópolis também, como o Roberto já colocou, o problema tudo é o custo, né, de voltar a funcionar essa balsa através de como se encontra hoje. Não tem mais estradas, não tem mais casas, né, para abrigar, não tem mais balseiros e a balsa também não tem. Então, acho que o povo tem que ter um pouquinho de compreensão e torcer que essa ponte em breve esteja pronta para atender bem o nosso município. Então, agradeço, parabenizo por esse belo trabalho e queria só fazer uma pergunta, se puder responder, Roberto, seria importante. Qual é o maior desafio que tu teria hoje no município de Nova Roma do Sul? Lores, muito obrigado pelas palavras. A gente sempre fica muito feliz também em ouvir.
eu sempre falo, né, para as pessoas que nos perguntam o que a gente pode pensar município, desafios que o município vai ter, eu coloco como uma preocupação, né, e não um desafio. Preocupação, o trânsito que a gente tem no centro da cidade. Né? Hoje a gente sabe que com essas ligações novas que teremos, né, Ponte Nova Roma Nova Pádua, Ponte Nova Roma Veranópolis, 448 toda reformada, 437 sendo pavimentada, e todo o trânsito da região ele passa pelo nosso centro. E o nosso centro não tem hoje capacidade para atender. Ruas estreitas, estacionamento difícil, dificuldade para o pedestre. Então, me parece que essa é a maior preocupação que nós devemos ter. Pontes são realidades, pavimentação Nova Roma, Nova Pádua é uma realidade, né? Isso é só questão de tempo, mas melhorar essa questão do trânsito no centro da cidade vai ser muito difícil. A gente precisa pensar a médio e longo prazo, mas precisamos pensar como a gente vai resolver essa situação que realmente nos preocupa muito. Né? A gente tem um projeto de melhoria no nosso centro, que está sendo contratado um projeto de reformulação e modernização de todo o nosso centro, da praça, né, a área entre Agroroma e rodoviária, que a gente pudesse fazer dessa área uma área turística, onde a pessoa chegasse em Nova Roma e conseguisse visualizar uma cidade diferente, uma cidade acolhedora ainda mais, né? Porque a gente vê que a questão do turismo está crescendo muito em Nova Roma, né? Vários empreendimentos sendo construídos, cabanas, chalés, então a gente precisa pensar nisso também. Então, antecipando, a gente já está com um projeto, mas claro, a gente precisa de recursos, né? Não envolve pouco recurso, é bastante recurso para fazer toda uma mudança, pavimentação, drenagem, é bem complicado, mas eu considero isso, Lores, o nosso desafio, mas a nossa maior preocupação. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, vereador Lores. Está com a palavra a vereadora Rosângela. Bom, em primeiro lugar, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos pela transparência e pela rapidez, Roberto, que tu veio dar esse esclarecimento, né, do dinheiro público que o vereador levantou, e isso ficou meio chato, porque a gente ficou ouvindo, né? A gente sempre ouve, e o pessoal ouve. Então, eu acho que sim, que nós, como vereadores, nós temos que prestar atenção e fazer o que tu colocou, que muita gente tem que aprender, de pedir um ofício, pedir os cálculos diretamente e não vir aqui e colocar o que a população às vezes ouve. Então, tu tirou uma dúvida que ele levantou e trazendo esclarecimento para o povo. Então, muito obrigado, e tem que ser assim, esclarecer, né? Porque não é, a gente não pode falar o que a gente quer. Às vezes eles dizem mas é perseguição. Às vezes não é perseguição. A gente tem que esclarecer, tem que colocar como era e como é. Então, às vezes a gente confunde as coisas. Opa, uma vez era assim, agora está diferente. Então, eu agradeço muito que tu tirou essa dúvida para a população que está nos ouvindo, né? Deu esclarecimento, e muito obrigado, Roberto, pela transparência que tu veio trazer aqui com o dinheiro público e a seriedade que a gente está tendo. Obrigado, Rosângela. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador José. Gostaria de comentar. Cumprimento o presidente Márcio, colegas vereadores, nossa assessoria jurídica Eduardo e Vinícius, secretária Eliane, nosso ex-companheiro aqui, vereador Zelvir, aqui presente na casa, presidente da Braspol. Cumprimento o secretário da Educação, Cristiano Panosso. Cumprimento especial ao nosso prefeito Roberto Panassolo, público que nos assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. As perguntas hoje, presidente Márcio, pularam da ordem, mas a gente não deve fugir. Eu já fui criticado outras vezes pelo mesmo vereador querer pular, e hoje ele pode. Então, acredito que para alguém tudo está certo e para alguns está errado. Prefeito Roberto,
O que me chamou muita atenção aqui, tem os números também, que lá em 2005, 2006, onde que teve um aumento lá aproximado quase de 400 mil, e dizer que no momento esses vereadores não se preocuparam em informar a comunidade com esse aumento, e agora em 2025 também chegou próximo. E dizer que a Câmara aprovou o projeto aqui, 6% de aumento na folha de pagamento para os funcionários. É uma coisa um pouquinho meio contramão, trazer esses números, essas informações que o vereador trouxe semana passada. Acredito que ele meio se arquivou, porque se ele tivesse feito a soma do que a gente aprovou aqui, o projeto do aumento da folha de pagamento, de repente ele ia ver que esse aumento era automático, ter acontecido. Outro assunto também que eu quero trazer aqui, Roberto, aonde que eu fui sempre um debatente na questão do fundo, aonde que me chama muito a atenção, aonde que lá em 2000, em 91, 92, se contribuía 3%, 1%, chegou a 20%, vem a 14%, vem a 15%, 16%, e a partir do momento que nós assumimos lá em 2008, a gente partiu ali com o valor do fundão em quase aproximado de 17%, e hoje a gente está com 36% e lá se vai por cento do aumento ali no fundo aí da contribuição com os funcionários. Dizer que hoje o município tem uma contribuição aproximada de 300 mil com o fundo ali, contribuindo com o fundo dos funcionários, e isso também reflete o que teve o atraso lá no início, onde que não depositaram, e hoje a gente está pagando. Mas o que me chama a atenção mais, prefeito Roberto, lá em 2006, quando que teve esse aumento aproximado de 400 mil, o que se oferecia para a comunidade? O que nós tínhamos? Como é que estava o posto de saúde? Não é uma crítica, mas é a realidade. Como é que estava a creche? Como é que estava a escola municipal? O que o município está oferecendo hoje? Como é que estava a Secretaria de Obra? Quantas máquinas tinha lá? Então, isso, algum lugar tem que refletir. Nós temos que ser entendedor e enxergar o que temos hoje para oferecer para a comunidade. Tu vai lá no posto, tem dias que se aproxima em torno de 200 atendimentos, a consulta e exames da comunidade de Nova Roma Sul, onde que na época não tinha nem feito nenhum exame lá, não se fazia nenhum procedimento, a consulta era limitada, na sexta de noite o posto fechava, hoje não, está aberto até 24 horas. O médico às vezes não está aí, mas chama e atende. Então a gente tem que ver e olhar, buscar esses números do que era e o que é. Muitos dizem que quem vive do passado é museu. Quem vive do passado, o futuro vem do passado. O futuro vem do passado. O que nós fizemos no passado? O que nós queremos cobrar agora no futuro? Eu penso assim. Penso assim. Então, quero dizer aos colegas vereadores, inclusive, olha hoje o projeto que entrou aqui na casa, foi feita a leitura, o projeto 1751, aonde que a partir de 2027 irá ter uma redução, prefeito Roberto, de 34,29, hoje nós estamos pagando 36, e lá você vai. Olha aqui, ó. Depois de quase 20 anos, nós temos uma redução da contribuição no fundo dos funcionários. Então, isso faz com que a gente contribuiu, sim, e não foi pouco. Quando nós assumimos lá em 2008, o fundo estava em torno de 2 milhões de valor lá no fundo. Hoje temos aproximadamente 37 milhões no fundo. 34,600, desculpa, 34,600 hoje. Então, para ver o quanto ele levou. E isso se desconta no orçamento e vai lá para o fundo. Vai lá para o fundo. Se em 20 anos foi depositado em torno de 2 milhões, em 17 anos, 32 milhões. Olha o que foi depositado. Esses números a gente tem que ter e tem que levar para a comunidade. É dessa forma que eu enxergo a administração, o que hoje estamos oferecendo, dizer que teve esse aumento, a gente mesmo aqui da casa deu aumento de 6% e levar isso a tirar nas costas do prefeito, dizer que tinha que se preocupar.
Acho que o governador se equivocou, sim, da forma que ele levantou o assunto e atirou o problema nas costas do prefeito e achando que aqui estava tudo certo. Mas nós demos aumento para que esse valor também chegasse. Então, da minha parte, prefeito Roberto Araíso, era mais uma explicação, não tenho nenhuma pergunta para fazer. A questão de trabalhos, a gente acompanha. Dizer que está tudo 100%, a gente sabe que não está, nem na nossa casa não está, mas eu quero dizer, tanto o Roberto como a mim, os meus colegas aqui, que fazem parte da administração, o que a gente quer é o melhor do dia a dia. Em nenhum momento a gente quer trazer um problema para a comunidade, que é o melhor do dia a dia da nossa sociedade. E contem com nós, que nós estamos aqui para representar a comunidade e fazer o melhor que é para ser feito. José, muito obrigado. Só complementando a tua fala da questão do cálculo atuarial, que isso reflete na questão do passivo atuarial, que a gente, como administração pública, tem sempre que disponibilizar o Fundo dos Aposentados, ao FAPS. Chegou à Câmara de Vereadores o projeto de lei, acho bem importante a gente analisar. Vocês podem ver nesse projeto de lei que a gente precisa até 2055 para finalizar o pagamento desse passivo. Se não tivesse esse passivo, sobraria nos caixas do município mais de 220 mil mês. Então, isso reflete e acaba prejudicando muito o nosso poder de investimento do município. O obrigatório é 14% servidor, 14% patronal, mas, além disso, pelo projeto de lei que vocês vão receber, tem mais 36% de passivo. Então, em 2025, chegou a 50,12%, 2026, 49,76%. Então, é um valor alto, que a gente tem que disponibilizar. Isso tudo para garantir o futuro, as aposentadorias dos nossos servidores que estão aí na ativa hoje. Mas é sempre bom lembrar, José, o servidor contribui também. Esses 34 milhões que hoje a gente tem em caixa no Fundo dos Aposentados, tem uma parcela que o servidor contribuiu ao longo de sua carreira também. Então, está com a palavra o vereador Marcelo agora. Senhor presidente, colegas vereadores, prefeito municipal, muito me preocupa o senhor ter vindo, e eu acho que isso é importante, essa disponibilização de vir aqui prestar esses esclarecimentos. Mais especificamente, eu vou me detalhar aquilo que eu falei. Lamento, senhor prefeito, lamento profundamente quando o senhor disse que eu não assisti à audiência pública. Lamento mais ainda quando o senhor vem aqui e diz assim que eu falei desenhar. Quando eu falei desenhar, eu não estava falando sobre números. Eu tenho aqui a ata e eu estava me referindo ao que tinham dito sobre o meu discurso na sessão anterior, que o meu discurso estavam dizendo que eu era contra as emendas, quando isso todo mundo sabe que não é verdade. Então, aquela palavra que o senhor disse assim, que eu falei desenhar, o senhor deve ter se equivocado, e agora eu vou usar a expressão que alguém usou aqui, não era referente aos números que foram apresentados na audiência. A ata está aqui para comprovar. Segunda questão, quando o senhor disse assim que não foi discutido a questão do ICMS, é verdade, senhor prefeito, isso eu concordo com o senhor. Mas eu tinha também me proposto a fazer essa discussão na semana passada. Mas como eu fui referido a mim sobre as minhas falas, tentando distorcer aquilo que eu havia dito na sessão anterior, eu precisei me explicar, e aí não deu tempo, como está escrito aqui, na ata. Eu tinha, vou até, abre aspas, eu tinha trazido aqui para discutir sobre a apresentação e a avaliação das metas fiscais que foi feita. Isso eu falei, está em ata. Aí também, prefeito, está em ata, olha só, semana que vem eu vou trazer mais informações sobre essa apresentação. Então, eu não consegui concluir a minha apresentação. Sinceramente, eu não vi de nenhuma forma essa situação que o senhor hoje se propôs a vir aqui a esta casa. Eu acho que é muito coerente e também importante, né? Mas esperem que nós vamos discutir
E eu tinha feito aqui, ó, eu vou mostrar para ti, prefeito, e para os colegas vereadores, só quero dizer que falaram aqui que eu deixei passar e tal, mas naquela vez o vereador Márcio se lembra que a pessoa disse que não ia falar, e depois pediu para falar no final, aquele vereador. E eu fiz diferente, eu disse que não ia falar agora e ia falar no final. Os comportamentos são diferentes. Eu acho que o assunto aqui não é aquilo que se falou na tribuna, presidente Márcio. O assunto aqui é adicionado ao que foi levantado a respeito ali, e que vereador, se mantém ali. Se é para abrir o espaço da tribuna, José. então está livre para todo mundo. É por esse comportamento, prefeito, que às vezes a gente tem que sair um pouco da linha aqui na Câmara de Vereadores, né? Por esses e outros. Mas olha só, prefeito, o senhor tem que explicar para nós. Eu acho que era ter trazido não só a questão da folha, porque a folha, senhor prefeito, não estou eu dizendo, né? Não estou eu dizendo, foi na apresentação que foi feita. Qual é o valor que foi feito para 2025? R$16.203.403,64. Despesa com o pessoal do executivo. Isso está na planilha que foi apresentado naquele dia. Quanto foi gasto na folha de pagamento no período 2020, no primeiro quadrimestre de 2026? R$16.646.645,79. Teve, me responda, olhando esses números, teve ou não teve um aumento de R$443.242,15? Sim, percentualmente, eu falei isso e concordo com o senhor. De um ano para outro, teve a diminuição, porque a receita corrente líquida, ela aumentou. O senhor há de concordar comigo. E como não teve o aumento proporcional da folha de pagamento, se ficou abaixo do percentual. Concordo em plenamente. Mas, em termos nominais, de um ano para o outro, com esses 443 mil, houve sim um aumento de 2 pontos, que eu falei até aqui, 2,74, se não estou enganado aqui. E até não tinha concluído, eu ia falar hoje de noite sobre isso, né? Ia falar sobre a questão do ICMS, que muito me preocupa, que teve uma diminuição aqui de 2025 para 2026 de R$266 mil. O senhor deve ter feito essa conta, deve ter esse cálculo, né? Eu ia falar que o fundo... É só no quadrimestre. Isso, mas é que eu não pude falar naquele dia. Eu queria que o senhor entendesse isso. Sinceramente, eu não compreendo essa sua indignação. Porque se eu tivesse feito toda a apresentação, eu até concordaria. Uma outra coisa que eu ia falar, olha só, nós tivemos um aumento no fundo de participação dos municípios, que era a apresentação, que era isso que eu ia falar hoje, de 2025 para 2026, de R$405 mil. É verdade ou não é, senhor prefeito? Está na apresentação. Então, eu estou lendo aqui os números que estão na apresentação. E na semana passada, eu fiz a indicação de apenas uma parte da apresentação. Tanto é que na própria apresentação também está sendo dito que não foram investidos os 15% na saúde, não foram ainda investidos os 25% na educação, mas eu compreendo que é o início de ano. Claro, nós temos todo ano, né, para a gente discutir essa situação. Olha só, se fala muito que, em 1900... Gente, olhem só uma coisa que tem que passar para a população. A cota parte da compensação financeira dos recursos hídricos de 2025 para 2026 diminuiu 48.500 alguma coisa. Mas isso é da usina, tô certo ou tô errado? A geração de energia. A geração de essa cota parte não existia quando o PMDB estava na administração. Então, se nós voltar lá atrás, o fundo atuarial, sim, eu me lembro que eu votei a favor quando foi criado o fundo para 2%, mas era outra folha de pagamento com uma quantidade de funcionários muito menores, tá? Então, são coisas que não dá para comparar 30 anos atrás com agora. Aí tem que ser realista e analisar essa situação. Então, prefeito, sinceramente, eu gosto dos seus esclarecimentos, eu gosto quando o senhor vem aqui, porque a gente sempre discute, mas não me leve para o lado pessoal, para o lado de ter que dizer que eu menti, dizer que eu não assisti. Prefeito, sinceramente, eu acho que não precisávamos ter chegado neste ponto. Eu tenho uma autoestima para o senhor, e o senhor sabe
que muitas vezes aqui nessa casa eu lhe defendi muito mais do que a própria bancada dos seus partidos, né? Mas agora, porque a gente faz uma indagação, e eu coloquei isso semana passada aqui, vamos ouvir, vamos conversar, vamos fazer o melhor para o município. Em nenhum momento eu quis atingir. Eu falei da folha de pagamento porque estava na apresentação e eu não questionei o vereador Rutinês, eu só questionei que ele estava presente, eu falei isso. E eu acho que assim, ó, nem precisaria, vereador Odete, nem precisaria, sabendo que aqui eu sou funcionário e outros, explicar que a audiência tem que ser mais tarde, tem que ser como era feito uma vez, nem precisaria, certo? Então, prefeito, eu tenho também aqui, ó, se nós formos olhar, se fala muito da folha de pagamento, olhem só, de 2016, a porcentagem das despesas com pessoal com receita corrente líquida era 38,63%. Nós estamos em 2025, né, com a despesa com pessoal com 43,52%. Está aumentando a folha de pagamento, consequentemente, porque tem o posto de saúde, tem outras coisas. Então, assim, ó, que está aumentando a folha de pagamento, não dá para negar. Agora, a gente tem que analisar no contexto geral que eu não consegui fazer naquele dia. Eu, sinceramente, esperava que hoje à noite eu conseguisse. Mas eu estou vendo assim que a coisa foi levada para uma situação que não deveria, no meu ponto de vista, não precisava, prefeito. Sinceramente, não precisava. Mas eu também não quero me alongar muito, porque daqui a pouco nós vamos... algumas questões eu queria fazer para o senhor, exatamente essas aí, né? Nós vamos ter ali... nós vamos ter a redução do ISS para a usina, para a barragem, certo? Certa vez nós fizemos, foi feita uma redução de ISS para que nós fomos muito questionados. Então, esse questionamento o senhor vai receber também. Certamente, obviamente que você tem as contrapartidas, e acho que isso é que tem que explicar, né? Foi aprovado aqui por você. Isso, exatamente, senhor prefeito. Então, eu fui questionado muito daquela época, né? Provavelmente você questionada nessa, e o senhor vai ser questionada, entendeu? Então, é essa situação. E outra coisa, o senhor se lembra que nós aprovamos aqui nessa casa, e o senhor nos convidou, para irmos lá e debater aquela questão da reforma tributária, né? Nós fomos lá, aprovamos para uma questão de reajuste, de ajustar alguns cargos que estavam fora. O senhor se lembra disso? Reforma administrativa. Isso, a reforma administrativa. Nos últimos 3 meses, nós tivemos a contratação de 2 CCs e foi dado um FG, entre outras situações, né? Eu acho que isso o senhor teria que explicar para a população. Por que dessas contratações? Por que desse FG? O senhor já explicou uma vez para nós, mas isso sim eu gostaria que o senhor explicasse. Infelizmente, acho que a coisa tomou uma proporção acima do que precisava. Mas essa discussão tem uma vantagem. Traz o esclarecimento que eu acho que é oportuno para todos nós. Obrigado. Vereador Marcelo, muito obrigado. Recebo com muita atenção, tá, a tua fala. Eu considero importante para o crescimento do município, inclusive para futuras audiências públicas, para futuros debates, eu acho muito importante. Alguns assuntos para te explicar, né? A tua fala hoje referente à folha de pagamento foi totalmente diferente. Retoma a tua fala da semana passada. Tu falou, eu gostaria que a comunidade avaliasse bem o que foi e tal. Foi nesse sentido, tá? Tu tem que olhar. Hoje foi totalmente... Não, mas assiste, certo? Eu te ouvi o tempo todo, quieto aqui. Agora eu tô falando e gostaria que o senhor ouvisse também. Na semana passada, tu me disse, eu gostaria que a comunidade avaliasse bem nessas palavras, bem assim, como se, olha, a audiência pública não foi verdade o que falaram. Passou essa imagem para mim, e não foi só para mim, tá, Marcelo? Várias pessoas me procuraram, preocupados com esta fala. Então, por isso que hoje eu estive, né, me motivei a vir aqui. Referente ao ISS, certo? Falou que lá atrás também foi aberto mão de uma parte, agora também uma lei aprovada na legislatura anterior, fazia parte, né? A gente está abrindo mão de 70% do ISS, e é bastante recurso, né? Uma obra de 400 milhões, o ISS de Nova Aruma é 2%, então isso representa 8 milhões, né?
Claro que esses 8 milhões são divididos entre os municípios, uma obra quando é em divisa é 50-50, como agora a obra do reforço da barragem, que está sendo investido em torno de 70 milhões, talvez menos. O recurso também do ISS é dividido entre os municípios, quando eles emitem uma nota de serviço, emitem 50% Nova Roma, 50% Nova Pádua. Provavelmente a gente arrecade, né, com essa obra da Ceram, em torno de 700 mil, representa bastante, e a gente não abriu mão de nenhum real de ISS. Muito pelo contrário, existe uma resolução bem atual do Tribunal de Contas que não se conta mais ISS só sobre os serviços, é sobre o valor total da obra. Até 1 ano, 2 anos atrás, era só o que representava do serviço. Por exemplo, essa obra de 70 milhões, 30 milhões é serviço, o resto é material. Não, agora todo o ISS é referente ao valor total. Uma obra de asfalto de 1 milhão, 2, é referente ao valor total da obra. A ponte que está sendo realizada é sobre o valor total da obra também. Como vai ser sobre o valor total da obra da usina? E a gente já cobrou isso da empresa, né? E eles não imaginavam que a gente soubesse disso, e a gente sabe disso. E eles já estão alertados para esse assunto. Então, sim, é preocupante, a gente deveria ter avaliado melhor essa redução do ISS, mas agora, né, com essa situação, o que nos resta? E eu estou me colocando como responsável pela redução do ISS também, tá? Vou deixar aqui registrado, porque eu fazia parte da administração. O que nos resta agora? Cobrar. Isso que a gente está fazendo, de ter uma ponte melhor, com 2 vias, de ter apoio na abertura do acesso até lá, de ter apoio nas cabeceiras, é dessa forma que a gente tem que fazer. E quanto à questão do gasto com o pessoal que tu falou, só para a gente ter um pouquinho melhor a informação, né? Em 2021, primeiro ano, que se começou a contar esse passivo atuarial que nós falamos há pouco como gasto com o pessoal. Até ali não se contava como gasto com o pessoal. Então, por isso que lá representava 38%. Se tu for pegar a história das porcentagens, né, estatística das porcentagens, Marcelo, tu vai perceber que de 2020 para 2021 tem um pulo de 38 para 44. Não teria explicação por que um ano sobe 6%. Porque a partir dali começou a se contar todo o passivo atuarial, que eu coloquei o número para vocês há pouco, que gira em torno de 215 a 220 mil reais todo mês como gasto, como folha de pagamento. Por isso que teve esse aumento, né? Senão a gente estaria ainda naquele número aí. Então é por isso que teve esse aumento, né? Hoje, o passivo atuarial ele é contado como gasto com o pessoal, né? Então, também é importante a gente ter essa informação, porque senão, como lá em 2016, vocês gastavam só 38%, agora 44%, 43%. Por quê? Porque agora o passivo atuarial se conta como gasto com o pessoal. Certo, Marcelo? Foi importante a minha vinda aqui. Eu considero que a gente cresce com esses momentos. Eu deixo o presidente, o nosso trabalho à disposição da Câmara de Vereadores. Eu repito aqui por diversas vezes que eu já falei nessa tribuna que eu sou um dos maiores admiradores do trabalho do Legislativo. Eu acho que é por aqui que a gente consegue entender o que a comunidade está querendo da administração. A gente também pode destinar as nossas ações, os nossos serviços públicos para o olhar de vocês, que vocês são os porta-vozes da administração. Então, me coloco sempre à disposição da Câmara de Vereadores para esses assuntos, para a gente melhorar ainda mais. Se a gente precisa ampliar esse debate, eu estou à disposição para outros assuntos que vocês acharem pertinentes também. Falei antes e reforço agora, a gente não acerta tudo, né? Isso eu reconheço e deixo aqui, mas a gente procura sempre fazer o melhor pelo município enquanto a gente está nessa função. Muito obrigado. Então tá, prefeito, para concluir, quero agradecer ao prefeito Roberto pela presença nesta Casa Legislativa, pelos esclarecimentos prestados à população nova-romense. Temas que despertam o interesse da comunidade e que merecem ser tratados com transparência. Parabenizo o prefeito Roberto pela disposição em vir a esta tribuna esclarecer esses assuntos importantes para os nossos munícipes, fortalecendo o diálogo, a transparência e o respeito com a população de Nova Roma do Sul. O nosso muito obrigado, prefeito, pela sua presença nesta casa no dia de hoje.
Dando continuidade, daí no grande expediente, hoje nós não temos ninguém inscrito. Na ordem do dia, nós temos a moção de aplauso 02-2026, da estudante Gabriele Viana Bispo. Uma justa homenagem à estudante Gabriele, que conquistou o 3º lugar nas Olimpíadas de Matemática do Rio Grande do Sul, por meio da OBMEP. O que significa? É Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. É uma das maiores e mais respeitadas competições acadêmicas do nosso país. Essa conquista, com certeza, é motivo de orgulho para a família, sua escola e para toda a comunidade Nova Romense. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da súmula da moção de aplausos. Já foi? Algum vereador gostaria de comentar a moção de aplausos? Ninguém para comentar, então coloco a moção de aplausos 02-2026 para a votação. Quem for favorável, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Moção de aplausos 02-2026, aprovada por unanimidade de votos. Nos esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito. Nos recados finais, quero parabenizar a secretária desta casa, Eliane, pela passagem do seu aniversário. Muita saúde, prosperidade e muitos anos de vida. Na próxima sessão, teremos a Gabriele Viana Bispo, irá receber a medalha de bronze das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, onde a Câmara prestará sua homenagem. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a produção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.